Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 22 aqui do curso completo de Blueprism. E hoje, pessoal, quero trazer um assunto bem interessante aqui para vocês, pessoal, que é o seguinte. Quero trazer para vocês pontos super importantes que a gente tem que levar em consideração na hora do desenvolvimento do nosso robô, pessoal, no que diz respeito à resolução de problemas que a gente encontra, principalmente, né, e hoje ainda mais especificamente no que diz respeito ao mapeamento ali dos elementos, certo, pessoal? Então eu tô, sim, me referenciando aqui totalmente ao Application Modeler e a nossa VBO, certo, pessoal? Ou objeto, tá? Então, pessoal, por que eu tô trazendo isso para vocês aqui nesta aula, né, e com essa profundidade hoje, pessoal? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês do que a gente aprendeu na aula passada e vocês já vão entender, tá, pessoal? Então, pessoal, na aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre exceptions, né? Nós entendemos um pouco a diferença de system, de business, como lançar uma exception, certo? Como mapear cenários tristes, né, por assim dizer. E aí, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, então, para que fique bem prática essa aula é o seguinte, ó, eu tenho esses itens aqui, certo, na minha fila, eu vou rodar aqui o meu processo, então eu tô no popular fila aqui, e pessoal, eu só vou aqui marcar os itens aqui como exception e vou deletar eles, tá bom? Então vamos lá, eu vou rodar o popular fila aqui, eu vou rodar aqui o get next item, certo? Então ele pegou o primeiro item lá da fila, olha só, ele pegou o ativo da Google, certo? Eu vou dar o startup para ele inicializar o Chrome, então beleza, ele inicializou o site aqui para mim, e pessoal, aqui tá o ponto que eu queria mostrar para vocês, que é interessante, tá? Olha só, eu vou dar um step aqui para entrar na page, ler dados de ativo, e aí eu vou escrever o meu ativo, por exemplo, que é a Google, certo? Pessoal, aqui eu vou até rodar manualmente, ó, eu vou clicar em buscar aqui e eu vou até escrever o APPL34, que é o ativo da Apple, e como eu mostrei até na aula passada para vocês, ele não estava trazendo nenhum dado, certo, pessoal? Mas vamos lá de novo, ó. Eu vou escrever o ativo aqui, ele escreveu, e aqui, pessoal, eu não vou dar um step over, eu vou dar um step, tá? Que é F11, para que a gente consiga entrar dentro da VBO e eu mostrar para vocês aqui o nosso problema, tá, pessoal? Olha só. Aqui sim, step over, ele esperou ali, existe. Ó, cliquei em buscar, tá, pessoal? Ele trouxe aqui para mim, então, os dados do ativo da Google, tá, pessoal? E aí aqui eu vou rodar o step over, rodei, ó, pessoal, step over ali em cima, ele tá executando, mas olha que interessante, pessoal, ele tá encontrando aquela mensagem de que não há dados e tal, né? Não há negócios para ativo selecionado, check existe, certo, pessoal? Então a gente viu isso na aula passada e aqui ele estouraria exception, certo, pessoal? Então, isso aqui tá errado, isso aqui não pode acontecer, né? Porque, poxa, como que isso tá acontecendo se essa mensagem ela não tá nem aparecendo para mim, certo, pessoal? Então, qual seria a melhor maneira de contornar isso? O que a gente faz agora, certo, pessoal? Porque, poxa, travei aqui, né? E agora, o que eu faço, né? Então, pessoal, esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês, tá? Porque vamos pensar o seguinte, quando vocês desenvolverem automações e estiverem na fase de desenvolvimento do robô, o que acontece, gente? Quando nós desenvolvemos um robô, nós sabemos que esse robô ele vai interagir com sistemas que não são sistemas que nós desenvolvemos, certo? Então nós vamos lidar com um navegador, pode ser o Google Chrome, pode ser o Microsoft Edge, pode ser o SAP, tá, pessoal? SAP, pode ser Excel, pode ser alguma aplicação do Windows mesmo, tá? Um software que foi instalado no desktop do Windows, digamos assim, do sistema operacional. E todos esses sistemas, todos esses sites, eles não, obviamente, né, não foram sistemas que nós desenvolvemos, nós estamos utilizando-os, né, nós estamos interagindo com eles, né, pessoal? Que é exatamente ali o que a gente faria manualmente, certo, pessoal? Então, tendo isso como premissa, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui como um ponto para esse caso aqui do site da B3, né, por exemplo. Pessoal, nós sabemos que os sites, querendo ou não, eles são por trás dos panos, assim, todos desenvolvidos em HTML, CSS, JavaScript, certo? E todos esses elementos que nós vemos aqui na tela, eles são puro HTML, digamos assim, certo, pessoal? E o que acontece, tá? Agora aplicando aqui finalmente a automação. Quando a gente colocou essa condição aqui do P, não há negócios, né, para o ativo selecionado, a gente colocou a condição de que ele não poderia encontrar esse texto, né? Porque aqui tá false, mas ele tá encontrando. Então por isso que ele veio aqui para exception, certo? A gente fez isso na aula passada. Então aí você me pergunta, né? Mas Davi, por que ele tá encontrando então, se a gente colocou a condição ali da maneira correta, né? Se a gente desenvolveu o wait stage ali da maneira correta. Pessoal, isso acontece, mas não é regra, tá? Não é regra. Só que isso acontece com vários sites, tá, pessoal? Então, às vezes o elemento, ele pode não estar na tela, mas o HTML desse elemento, ele já pode ter sido carregado, digamos assim, sabe? Quando você abriu essa página e o Blueprism, ele acaba reconhecendo de que, opa, esse elemento, ele existe, né? Ele tá aqui, ele só não tá visível, digamos assim, certo, pessoal?
pessoal? Assim como o gráfico, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui o ativo da Apple, aquele elemento do gráfico que vocês estavam vendo antes com o ativo da Google, ele existe, ele apenas não está visível pra gente, certo, pessoal? Porque ele foi carregado pelo HTML quando a gente acessou essa página, certo, pessoal? Então, gente, vão existir alguns casos em que isso vai acontecer e existir outros casos que isso não vai acontecer, tá? Por que eu tô falando isso, pessoal? Justamente pelo que eu falei antes. Nós, quando desenvolvemos robôs, os robôs eles vão interagir com outros sistemas e esses sistemas, obviamente, eles são imprevisíveis, certo, pessoal? Mas claro que aí o Blue Prism ele oferece, né, como uma ferramenta de RPA, como uma ferramenta de automação, recursos para que a gente possa desenvolver lógicas, para que a gente possa contornar esses erros, tá, pessoal? Ou essas situações, né? Então, gente, o que eu tava pensando em fazer aqui, ó? Vamos lá. A gente tem que garantir que esse elemento, de qualquer forma, ele exista, né, pessoal? O elemento ali de não há negócios para o ativo selecionado, tal, né? Enfim, a gente tem que garantir que ele esteja na página, porque se ele não tiver, aí é um problema mesmo, certo, pessoal? Só que a gente tem que ter em mente que também temos que detectar daí para ver se esse ativo ele tá visível ou não, certo? Porque, por exemplo, aqui eu tenho dados, olha só, no meu ativo da Google, e ele deveria vir pela lógica que a gente fez aqui pro end, né, pessoal? Não deveria lançar uma exception, certo? Só que uma coisa, então, é ele existir e a outra coisa é ele estar visível, certo, pessoal? Então, o Blue Prism, ele oferece um recurso pra gente para detectar se o elemento que a gente está procurando, ele existe, que é o wait stage, e ele também oferece um outro recurso para a gente ler, fazer uma leitura mesmo desse elemento dentro do site para ver se ele está visível para a gente ou não, tá, pessoal? Então, gente, eu vou fazer uma alteração na lógica aqui, ó, vamos dar uma olhada, ó. Eu vou ainda assim aguardar o parágrafo, tá bom? Só que aqui eu vou manter true, porque eu quero que esse elemento ele exista, tá, pessoal? É o correto, né? Eu ainda vou deixar o timeout como P aqui, porque eu já carreguei a página, digamos assim, né? E aí um elemento na mesma página, supostamente ele não é para demorar muito para carregar, digamos assim, tá bom? Então aqui eu mantenho como P, que é os 10 segundos. Beleza. Aqui, pessoal, daí na exception, sim, eu vou lançar uma exception colocando que o parágrafo não foi encontrado, tá bom? É diferente daí a abordagem. Entenderam, pessoal? Então vamos lá. Uma coisa era essa exception que eu estava lançando antes, que é o dados do ativo não foi encontrado, não há negócio para o ativo selecionado. Isso é uma coisa, né? Isso é você dizer que, por exemplo, realmente não tem dados ali para ler. Agora, outra coisa é eu falar que esse parágrafo ele não existe, certo, pessoal? Que esse elemento ele não existe, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei aqui simplesmente, tá? Parágrafo dados do ativo não foi encontrado, e aí aqui eu coloquei parágrafo 2 pontos, e aí a frase que ele traz pra gente ali, tá, pessoal? Vou colocar ok aqui então, e aí aqui a gente consegue continuar a nossa lógica então para que a gente não tenha mais esse erro no futuro, tá, pessoal? Para isso, como eu falei ali para vocês anteriormente, né? Se vocês prestarem atenção, eu falei sobre ler, né? Então eu tenho o meu stage read aqui, que é de leitura, e eu posso justamente utilizar esse reader para ler o estado de visibilidade desse meu elemento dentro do site, tá, pessoal? Então eu vou trazer ele para cá, eu vou colocar aqui no name label existe, tá, pessoal? Apenas algo simbólico. E aí aqui em data, pessoal, nós temos várias opções, tá? Olha que interessante. A gente pode pegar algum atributo desse elemento HTML, a gente pode pegar o próprio HTML, podemos pegar o ID dele, o path, a URL que ele se encontra, o texto também, tá? Podemos pegar tudo isso, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Só que claro que o que nos interessa aqui agora, pessoal, é get is visible, tá? Então com essa action, né, digamos assim, dentro desse reader, a gente consegue verificar através da flag de output dele se o elemento ele vai estar visível ou não, tá, pessoal? Então aqui eu vou colocar só is visible e eu vou gerar esse data item de flag aqui, tá? Eu vou fazer a conexão aqui então, olha só que interessante. E o is visible eu vou colocar aqui em cima. Pessoal, olha que legal. Eu vou rodar de novo, ó. Vocês podem ver que o parágrafo ele não tá visível, tá, pessoal? Mas ele vai encontrar, olha só, encontrou, certo? Ele veio aqui para a bolinha e veio para cá. Agora, quando eu rodar esse label existe, olha que legal, pessoal. Esse is visible, ele retornou false pra gente. Agora, vamos fazer esse teste então aqui, né? Tirar a prova real. APPL34. Agora ele existe e está visível. Então, se eu rodar isso aqui, pessoal, vocês podem ver que ele trouxe para mim true no is visible, certo, pessoal? E aí, pessoal, claro que agora sim, né? A gente teria que ter uma exception que fosse lançada caso realmente o ativo que a gente tem aqui, ele não houvesse dados, que é o caso do ativo da Apple, por exemplo, que está acontecendo essa situação, certo, pessoal? Então aqui eu poderia ter uma decision, por exemplo, e colocar is visible como pergunta, certo, pessoal? E aí eu trago, por exemplo, a minha flag para cá, tá? Posso só deixar ela assim,
tá, pessoal? E aí eu faço a conexão aqui. Agora, olha que interessante, pessoal. Se essa label ela estiver visível, aí sim eu vou lançar uma System Exception colocando, ó, realmente não há negócio para o ativo selecionado, né? Não há dados disponíveis para esse ativo que você está pesquisando. Agora, se ele não estiver visível, então eu posso seguir simplesmente para o end, certo, pessoal? Ó, eu coloquei o process no lado esquerdo e a VBO no lado direito aqui, tá, pessoal? Então vocês podem ver, por exemplo, aqui quando eu executar o buscar, se for o caso do ativo da Apple, ele vai vir para cá, vai existir o elemento. Agora, aqui ele vai fazer a leitura para ver se é visível. Como a gente está trabalhando com o ativo da Apple, por exemplo, ele vai colocar que está visível. Então aqui eu já lanço uma exception. Agora, se for o ativo da Google, por exemplo, que ele está me trazendo os dados, ele vai vir aqui para o no, porque o que vai aparecer vai ser aquele gráfico e não mais aquele meu parágrafo dizendo que eu não tenho dados para aquele ativo, certo, pessoal? Isso resolve o nosso problema, tá, pessoal? Então aqui na exception, pessoal, eu só vou colocar então um nome para ela, o tipo, né, vai ser system, e aí aqui, pessoal, eu coloquei como name não há dados para ativo selecionado e coloquei como exception detail aqui a mesma coisa também, tá, pessoal? Então vou clicar em OK e pronto, nós temos aí já a nossa VBO, ou melhor, né, pessoal, temos a nossa action dessa nossa VBO pronta para ser utilizada sem causar problemas indesejados, tá, pessoal? Então eu vou fechar ela, vou dar um save aqui. Aqui eu coloquei, verifica se parágrafo está visível ou não, salvei. Aqui eu dou um OK. E aí aqui, claro, né, pessoal, para que a gente consiga utilizar então essa VBO atualizada, a gente tem que dar o refresh aqui, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui novamente, ó. Só que dessa vez eu não preciso rodar tudo de novo, certo, pessoal? Eu vou simplesmente atualizar aqui, olha só. Eu vou dar o get next item aqui, certo? Vamos ver qual dado que ele pegou aqui, qual ativo. Pegou da Apple, olha só que interessante. Então, bom exemplo aqui pra gente utilizar, né? Olha, ele vai escrever o ativo, escreveu e buscar. Olha só que interessante, pessoal. Ele lançou a exception correta agora. Não há dados para o ativo selecionado, certo, pessoal? Vamos fazer mais um teste. Eu vou dar um refresh aqui, vou dar um refresh na fila só para ter certeza. Legal, deu exception ali. Vou pegar o próximo item. Legal, ele trouxe para mim ali o fundo imobiliário, certo? O BCFF11. E aí aqui em ler dados ativo, vou escrever o ativo, buscar e pronto, pessoal. Olha só, ele já vem daí direto para o ler preço, né? Porque a gente colocou aquela condição para que, se não estivesse visível, ele poderia seguir em frente, então, seguir para o end, certo, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui o objetivo da aula, é realmente passar um conhecimento um pouco mais fora da caixa aqui para vocês, mas que é super importante ali na hora de vocês lidarem com elementos da web, principalmente, tá, pessoal? Porque é muito imprevisível, cada site vai ser desenvolvido de uma maneira e aí os mapeamentos eles podem ser bem diferentes, tá, pessoal? Isso se aplica ali para Application Modeler também, tá, pessoal? Sempre escolher ali os atributos que realmente só fazem sentido ali para aquele elemento, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Bom, mas aí o nosso problema então aqui está resolvido. O elemento ele existe, porém ele não está visível, certo, pessoal? Então agora os ativos que possuírem dados, eles vão conseguir ser coletados aqui pelo robô, certo, pessoal? E não lançar exception, né, como estava acontecendo antes, né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Espero que está sendo bom até aqui para vocês. E aguardo vocês então na próxima aula, tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.